Na nossa manchete fala que a renda domiciliar per capita aumentou 70%. Teve seus tropeços ali no meio do caminho, mas a gente tem uma melhora da renda, uma diminuição da desigualdade e, além disso, uma diminuição também da extrema pobreza, que a gente sabe que é uma situação que coloca as famílias em uma vulnerabilidade, uma fragilidade muito grande. A gente separou algumas artes aqui para vocês, para a gente analisar junto como é que andou ao longo do tempo esse índice. Então já vamos colocar aqui na tela para entender quais foram os fatores também que levaram a essa diminuição da extrema pobreza. Então vamos primeiro ver a extrema pobreza aqui, como ela se comporta, e depois a gente vê alguns fatores que levaram a essa diminuição também. Menos de 5% da população hoje vive na extrema pobreza. Esse índice lá em 95, então há 30 anos, né, trintou já 95 aí, pelo menos até novembro, né? Então a gente tem um índice ali de extrema pobreza no Brasil de 25%, então é um quarto de pessoas aí, de brasileiros na extrema pobreza, e a gente vê que esse índice ele vai caindo ao longo do tempo. Ali entre 2005 e 2015 ele até tem uma aceleração da queda, então as pessoas saem dessa extrema pobreza. E a extrema pobreza, tá, só para vocês entenderem, são pessoas ali ou famílias que vivem com $3 por pessoa ou R$267 mensais. Então é realmente uma situação de muita vulnerabilidade e que, se a gente pudesse diminuir essa extrema pobreza a zero, seria o ideal. Ninguém deveria viver em uma situação como essas. Pode deixar aqui na tela que a gente vai falar também da pobreza aqui. É interessante nesse gráfico, né, pessoal? Prestem bem atenção, que ele vem estável até mais ou menos ali 2003, quando começa o governo Lula, né? De 2003 a 2015, ele despenca. A partir de 2015, o que a gente tem a partir de 2015? Pautas bomba e o golpe contra a presidenta Dilma. Entra Temer e entra um Bolsonaro. O índice cresce e isso não é coincidência, gente. Isso não é coincidência. Nos governos Temer, o índice caiu direto. De 2013 a 2015 só caiu, não ficou estável, ele só caiu. De 2015 em diante, ele começa a subir. No governo Bolsonaro, ele dispara, gente. Olha aquele calombo que tem ali no ano de 2021 e 2022. E agora com Lula, a partir de 23, ele volta a cair. Isso não é coincidência, gente. A linha da pobreza, ela já tem um patamar um pouquinho mais alto, mas ainda assim é uma linha preocupante que também traz muita vulnerabilidade, também traz muita fragilidade às famílias. E tem gente que, nem vou falar, mas tem gente que acaba falando aí que não tem que ter programas assistenciais, que não tem que ter programas de transferência de renda, quando no Brasil, há 30 anos atrás, a gente tinha 25% da população, das pessoas vivendo na extrema pobreza e 61% vivendo na pobreza. Então, quem defende que não tem que ter medida assistencial, que não tem que ter transferência de renda, não conhece a realidade do Brasil e como ela veio mudando também ao longo do tempo, sobretudo com programas de transferência. O estudo do IPEA mostra, inclusive, esse impacto dos programas de transferência de renda na diminuição da extrema pobreza e da pobreza. Então, quem fala que isso, quem desdém, quem fala que não tem por que existir, não sabe o que está falando e não deve saber também o que é viver com $8 por pessoa por dia numa família e equivalente aí a R$738 mensais em valores médios para o ano passado. Aqui está sendo usado o poder de paridade de compra. É um estudo que mostra, então, que a gente tem essa diminuição da pobreza e da extrema pobreza ao longo dos anos 2000. A gente sai de 61% da população na pobreza para 26% agora em 2024. Mas tem uma coisa bem interessante aqui, que a gente estava até falando, eu falei que eu ia desafiar
a nossa audiência a tentar adivinhar algumas coisas que podem ter acontecido ao longo do tempo aqui, porque quando a gente olha o gráfico, se a gente olhar aqui, 2015, né, a gente tinha uma queda contínua ali, né, no começo dos anos 2000, em 95, os patamares estavam altos, até o começo dos anos 2000 ele quase fica ali na mesma trajetória. Em 2005 ali, ele começa a ter uma queda, né, começa a ter uma linha bem decrescente para quem está só ouvindo a gente, tanto da pobreza quanto da extrema pobreza. Eles vão ali em queda praticamente contínua até 2015. Em 2015, alguma coisa acontece no meu coração, e no coração do Brasil, eu diria, que acaba trazendo um pequeno aumento, uma barriguinha da extrema pobreza e da pobreza no Brasil. Né? Então, você tem um aumento dos dois indicadores, né, mais pessoas, né, então vinha em queda, e aí um pequeno salto, uma barriguinha mesmo no gráfico de pessoas que voltam para a pobreza e extrema pobreza. Isso aumenta em 2020. Então, a gente tem essa barriguinha quase constante depois de 2015 até 2020. Então, essa barriguinha continua ali aparecendo. Em 2020, a gente tem a pandemia. Então, tem sim um salto e começa a cair ali, né, depois de 2020 e começa a ficar mais decrescente perto de 2024. Então, eu queria até falar aí para a nossa audiência o que vocês acham que aconteceu entre 2015 e 2020. Eu não vou nem considerar a pandemia aqui. A gente pode pegar 2015 a 2020. O que aconteceu nesse intervalo que pode ter aumentado a extrema pobreza e a pobreza no Brasil? Será que foram reformas trabalhistas? Será que foram as políticas econômicas neoliberais que voltaram a tomar conta com mais intensidade nesse período? E a gente sabe que combate à pobreza e extrema pobreza não parece ser um grande problema, principalmente para um pensamento neoliberal que é mais retrógrado, porque o pensamento neoliberal até pode ter uma evolução, mas aqui no Brasil parece que é sempre o discurso neoliberal mais retrógrado que tem. Perfeito, Débora, perfeito. E é isso, né? O neoliberalismo, a destruição do serviço público, das políticas públicas, tudo contribui para o aumento da pobreza, da extrema pobreza e da desigualdade. Então é interessante a Débora trazendo essa questão aqui.